Bom dia, estamos de volta. Como prometido, vamos falar um pouco sobre a nossa última aula, tá? Para pensar as revoluções burguesas a partir do texto do professor Antônio Edmilson Martins Rodrigues. Lembrando que a gente nunca realiza esse tipo de trabalho tratando exclusivamente do texto do professor, não é? Na realidade, é um tipo de reflexão que sinaliza para uma construção argumentativa e discursiva que tem como base, como fundamento, o texto do professor Antônio Edmilson Martins Rodrigues. Mas, objetivamente, que vem junto todo um conjunto de informações e de saberes que já são próprios da pessoa que está falando, tá? Bom, primeiro eu quero começar, como sempre começamos na sala de aula, não é? E aqui falando para essa galera do terceiro período de História da Universidade Estadual de Goiás. Nós já nos conhecemos bem, não é? Então, falando de uma observação da senhora Cora Coralina. Tá? Estamos todos matriculados na Escola da Vida, onde o mestre maior é o tempo. Isso ganha uma relevância maior quando eu imagino que a escola da vida é o que nós vivenciamos hoje, não é? Uma situação mais ou menos similar, é um conjunto enorme de pessoas, uma situação difícil, em que se tem que reinventar, inclusive, a maneira de conhecer, de compreender, de aprender e de ensinar. Bom, o texto que nós vamos tratar hoje, a discussão que nós vamos tentar apresentar hoje, trabalha exclusivamente com o caso inglês e o caso francês. E aí, pensando a economia, sociedade, cultura, a política, a mentalidade, o imaginário, que se representam pontos de inflexão para você discutir, sabe, o século XV, XVI, XVII e até meados do século XVIII, essa noção que o Edmilson apresenta de que o caso inglês e o caso francês são emblemáticos e muito são clássicos, né, para se pensar a estruturação do sistema capitalista, ou dito de outra forma, para que nós venhamos a pensar a constituição de uma noção de modernidade, ou ainda as bases da sociedade contemporânea atual, inclusive, tá? Que são bases que se tornam progressivamente capitalistas, mas isso vista aqui em um processo. Relembrando aquela frase, né? Estudar história é adquirir conhecimento do que fomos para conhecer, compreender e talvez modificar o que somos. A história tem uma função, ainda bem. E a profissionalização vem em um bom tempo nesse momento. Bom, então, eu vou tentar ficar restrito aos 30, ao máximo 30 minutos, tá? No nosso videozinho, que poderia chamar de um vídeo aula. A gente começa com o caso inglês. Considerando tudo que já foi discutido em sala virtual e apresentado também por nós, o caso inglês, na perspectiva do Antônio Edmilson Martins Rodrigues, constitui sim em um modelo clássico, tá, de formação da sociedade burguesa capitalista, apresentando e desenvolvendo, no caso inglês, as teorias econômicas, a ideia de lucro e a participação política, ou seja, um mundo burguês que apresenta um conjunto de doutrinas que delimita, define, condiciona, não é, uma maneira de ver, sentir e atuar na vida, tá? Nessa vida ocidental, objetivamente falando, e mais exclusivamente falando, do Reino Unido e da França. E óbvio que isso impacta e isso espalha-se naquele efeito de onda que a gente conhece, não é? Por todo o globo, tá? Bom, o elemento mais importante no caso inglês são os mecanismos de conciliação enquanto uma cultura política eficaz, né?
que remonta lá ao século XVII e vigora até os dias atuais. Qual que é o ponto central aqui? É a Revolução Gloriosa, que nós já vimos por vários momentos, não é? Você tem as revoluções inglesas no século XVII, que começa com Cromwell, da década de 1640 e ela vai desaguar em 1688 com a Revolução Gloriosa, onde se estabelece, né, a partir dos mecanismos de conciliação que nós já referimos anteriormente, é uma cultura política que prevalece até hoje. Ou seja, um parlamento enorme, composto de burgueses e de nobres, essa é a conciliação, que governa, e uma monarquia que reina. De forma que o poder claramente encontra-se nas mãos da burguesia, tá? Ou nas mãos de uma sociedade que assimilou esse princípio do lucro, da teoria econômica, da participação política, enfim, tá? E do desenvolvimento das forças produtivas e do próprio comércio, da expansão do próprio comércio. Só lembrando, para a gente tratar desses assuntos, é importante sempre apresentar, sabe, para os estudantes da atualidade, aquele quadro, né, o nosso mapa, como que nós podemos pensar o globo. E, inclusive, aqueles mapas históricos fazem uma falta enorme. A princípio, o Antônio Edmilson, o professor Antônio Edmilson Martins Rodrigues, apresenta uma proposta de revisão, quer dizer, quais são as origens do caso inglês, não é? Nessas origens, ele vai iniciar pelo século XVI, para falar do Thomas More, não é? E do Renascimento, do humanismo, particularmente a partir da obra dele, Utopia, que apresenta uma sociedade urbana e que viveria em um ambiente de prosperidade e de uma democracia bastante significativa e liberdade também. É óbvio que o que se apresenta aí são os princípios burgueses, já foi falado isso amplamente quando discutimos o Renascimento, por exemplo. Bom, já no século XVII, ele vai falar de dois intelectuais, de Thomas Hobbes e John Locke. Quando ele pensa Thomas Hobbes, o Antônio Edmilson está falando do contato social entre governantes e governados, tá? E aí o Hobbes vai falar do poder absoluto do rei, a origem divina, o absolutismo, como que isso vai sendo estruturado no século XVII, como que isso representa, inclusive, um fator de conflito que vai levar às revoluções inglesas, particularmente com Cromwell em 1640, e depois isso conflui para 1688, e aí sim com o fim do absolutismo no caso inglês, bem precocemente em relação ao restante da Europa. Só para se pensar, esse absolutismo vai deixar de existir na França em 1792, né? Com o fim da dinastia, um fim provisório da dinastia do Luís XIV, tá? E no caso inédito aqui nas Américas, que nós chamamos de Américas, a invenção de Américas, né? Nos Estados Unidos, em 1774, 76, é quando se tem a definição do processo de independência do Estado, do que hoje nós conhecemos como Estados Unidos da América, tá? Então, aqui nunca teve esse absolutismo e se estabelece um modelo político bem semelhante com o modelo inglês, só que não temos a figura do rei, né? E o parlamento não é tão forte, você tem um presidencialismo federativo no que nós chamamos de Estados Unidos da América desde 1776. Tá? Essa é uma observação. Bom, a outra é o John Locke, que é um dos teóricos que vão definir, para esse século XVII, as obrigações entre as partes, né? A sociedade e a esfera política, e no caso inglês, a própria monarquia. Quer dizer, é o constitucionalismo. É a ideia de uma Constituição que vai regular definitivamente as tensões entre esses três grupos, né? O grupo político, que ali você tem todos os comerciantes juntos, né? Uma boa parte deles estão representados ali, a maioria, a parte mais robusta. A sociedade, de uma maneira geral, que vai ser comandada literalmente, como já o era no período medieval, e a realeza, a nobreza. Bom, são transformações, segundo Antônio Edmilson, que se insere em processos de longa duração. Aí dá para lembrar um pouco de Fernando Odell, né?
e teoriza isso de forma muito consistente, tá? Que vão do século XV ao século XVIII. E a gente está falando de 4 séculos de mudanças, e nesses 4 séculos cabem o Renascimento e o Humanismo, cabem as grandes navegações, cabem a constituição do que nós conhecemos como América, Brasil, América Hispânica, América do Norte, ou Anglo-Saxônica, o mercantilismo que se desenvolve, se estrutura e leva à acumulação primitiva de capitais, não é? Que vai possibilitar investimentos em transporte, fundamentalmente na Revolução Industrial, para 1740, 1760, com o advento do vapor, não é? A Contra-Reforma, enfim, são processos que vão modificar radicalmente a Europa a partir do ponto de vista social, cultural, político e econômico. Tá? Então é uma mudança drástica na realidade europeia, se pudéssemos ter abstrair 2 momentos específicos para o século XV, uma visão geral, e para o final do século XVIII, outra visão geral. Quer dizer, a gente vai do medievo ao contemporâneo, onde que vai ser gestado nessa história moderna, nesse período moderno, e que nós vamos do Renascimento ao Iluminismo, quer dizer, de uma contestação tênue aos princípios e doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana, a Jean Romarie, que o mundo será um lugar mais civilizado quando o último cardeal foi enforcado pelas tripas do último padre. Você percebe que você tem o início de um processo de mudança na mentalidade e no imaginário e o fim desse processo, quando se estabelece com a Ilustração, efetivamente, os princípios indeléveis de ordem, que é positivista, e progresso. Aliás, tem na nossa bandeira aqui no Brasil, interessante isso. Bom, então, nesse longo processo, em termos mais gerais, segundo o Antônio Edmilson, o que se percebe é uma luta por autonomia em relação ao poder real, né? A disciplina de trabalho, poupança, fé, ação, trabalho, ordem, enfim, sobretudo no século XVII. Aí já entra, como já falamos, da Revolução de Cromwell, das revoluções inglesas e da Revolução Gloriosa. Tá? E a ideia de poupança, fé e ação, fundamentalmente ao protestantismo, né? Sobretudo o calvinista, que vai apresentar uma nova doutrina e uma nova possibilidade, uma nova expectativa para essa sociedade protestante. Lembrando que, inclusive, o surgimento do que nós chamamos de Estados Unidos da América decorre desse processo de reforma religiosa, não é? E os primeiros ingleses que vão vir para onde são hoje os Estados Unidos da América, eles vão vir em busca da Terra Prometida, fugindo de perseguições religiosas. Isso vai ser amplamente trabalhado por vocês, imagino, nos conteúdos de História da América. Tá? Bom, e aí entra a ocupação do que eles chamam de Nova Inglaterra, não é ainda os Estados Unidos da América, acumulação de capitais, aumento de mercados, novos produtos e técnicas, introdução do trabalho assalariado. Isso tudo é norteado, condicionado pelo que o Max Weber vai chamar de a ética protestante do espírito do capitalismo, que também já foi discutido e que constitui-se uma obra fundamental para que se perceba como que se desenvolve essa mentalidade capitalista, esse imaginário que ele chama de espírito capitalista, não é? Que vai condicionar e definir as ações e os processos que se seguem do século XVII, XVIII, XIX e chega até os dias de hoje, da 2020. Tá? Bom, ainda no século XVI, de uma maneira mais geral, nós temos o cercamento dos campos, né, uma noção de produção racional, a liberação de mão de obra para o artesanato e para esse sistema de produção nascente, né, e a ampliação das fronteiras agrícolas. Bom, para o século XVII e XVIII, a liberação de mão de obra, né, para as cidades, a expansão técnica, a especialização, a divisão do trabalho, crescimento e produção da manufatura, que isso é um processo contínuo que chega até os dias de hoje, não é? Ainda na Inglaterra, a constituição de uma noção de comércio interno e externo, né, em franca expansão, a ideia de lucros, né, investimentos no campo e nas cidades, estruturação do sistema bancário, e aí tem-se, por exemplo, o cercamento dos campos, os
bancos são fundamentais para a circulação de empréstimos e para a circulação dos pagamentos, e eles constituem a base da acumulação primitiva de capitais e também da Revolução Industrial. E aí é importante observar que é um novo setor que vai surgir dentro dessa sociedade burguesa em franca expansão, em franco crescimento, já desde os anos 1000. Tá? Então, é um processo milenar. Bom, quais são os impactos sociais disso? O enriquecimento, né, dos comerciantes, a complexificação da sociedade e a diferenciação social, isso é óbvio, né? Você tem o crescimento das cidades, porque essas revoluções burguesas implicam fundamentalmente na expansão comercial, na expansão econômica e no ressurgimento das cidades. Então, você tem uma vida urbana que vai sendo dinamizada progressivamente e continuamente, sabe? E que representam contraponto àquele mundo ruralizado do período medieval. Já para o final do século XVIII, você tem a passagem da manufatura para a fábrica moderna, com o advento que nós já falamos, né? E que esse argumento está fundado na obra do Éric Hobsbawm, sobre a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, que ela vai explodir entre 1740 e 1760, com o advento do vapor, enfim. E o fascínio, tá? Então, nesse momento, surge a racionalidade produtiva, novas relações de trabalho, evidentemente com a introdução de máquinas, né? E o fascínio pelo maquinismo, porque essas máquinas vão exercer um fascínio gigante na sociedade da época. Toda inovação fascina muito todos nós. Eu usei até na última aula o exemplo, né? Que daqui a 20 anos, talvez, ou quem sabe 50 anos, não se pode precisar com exatidão isso, nós tenhamos carros não circulando pelas ruas da cidade, mas no ar. Lembra muito dos filmes antigos, como, por exemplo, Jetsons, né? Esse futurismo presente nas obras de entretenimento, tá? Nas obras de ficção científica. Então, a literatura sempre acompanha, ou às vezes está à frente do nosso tempo, da mentalidade imaginária que prevalece em um determinado momento. Bom, de uma maneira geral, então, a Revolução Industrial ela representou um processo longo e lento, né, em seu desenvolvimento, né? O vapor para 1760, as ferrovias para 1830, e um dinamismo na produção e no transporte, os avanços técnicos. É fundamental pensar isso. Avança-se nas técnicas de produção, ou seja, nesses equipamentos, esse maquinismo, o uso de uma tecnologia para a produção, é preciso que se dinamize o comércio, o setor de transporte. E o setor de transporte representa uma alavanca fundamental para a consolidação do sistema capitalista. Quanto ao caso francês, também pensando do século XVI ao século XVIII, conforme propõe o professor Antônio Luiz Martins Rodrigues. Lá se tem uma modernização pela Revolução em síntese, uma síntese geral. Vai se modernizar quando Napoleão chega ao poder, ou seja, quando Luís vai ser decapitado, enfim, tá? Para 1792 e a época do terror, enfim, é um batismo de sangue, no caso francês, que vai extirpar, pelo menos provisoriamente, o conservadorismo. Tá? O que se tem lá é um poder real, né, que convivia com o poder, com aquela corte, com aquela nobreza cortesã e com a nobreza provinciana, ou seja, conflitos entre o poder local ali em Paris, né, da corte da nobreza cortesã que está circulando ao redor da monarquia, e de uma nobreza local que fica nas províncias, que ficam distantes, né? Então você tem um conflito entre esses dois espectros sociais, tá? E o espectro social das províncias, daí a ideia de provinciano, mentalidade provinciana, né, ou nobreza provinciana, ela está fincada na tradição do conservadorismo. E já quando nós pensamos essa nobreza cortesã, você tem outros princípios e outros interesses que condicionam as relações sociais, tá? Ou esse teatro social, tá bom? Então, no caso francês, você percebe essa diversidade, né? A nobreza provinciana que ela é tradicional, regiões que vai manter relações de escravidão e atividades comerciais na cidade, fundamentalmente em Paris. Tá? No contexto geral,
O que se percebe são lutas em Paris por espaços políticos, conflitos religiosos, obviamente. Você pensa o calvinismo, né? Então você tem católicos e a perca de prestígio no contexto europeu, enquanto bastião do cristianismo, do catolicismo, né? Que é o protetor do catolicismo seria a monarquia francesa. E o que é fundamental ressaltar aqui, segundo Antônio Edmilson Martins Rodrigues, é a ameaça espanhola, que no século XVI e XVII vai se constituir um novo baluarte do catolicismo, né? E particularmente por conta do ouro e da prata que vão advir, fundamentalmente, das regiões conquistadas ou dominadas por essa Espanha, é, aqui no que nós chamamos de América Hispânica, né? Que encontrou maias, astecas e incas e teve acesso a um volume extraordinário de ouro e prata. E aí tem-se uma tentativa de reconciliação na França para poder retomar a hegemonia europeia em termos de bastião do catolicismo, enfim. O que acontece entre o século XVI e o século XVIII, na França, é a consolidação do poder real, até chegar no ponto do, do, do rei absolutista francês, dizer que o Estado sou eu, que ele é o Deus Sol, enfim, praticamente retornando ao Egito Antigo, não é? Essa ideia de poder divino dos reis e tudo mais, de uma ostentação, sabe? E de uma hipotética superioridade em termos globais, tá? Então, que nós vamos vivenciar isso, né? A consolidação do poder real sobre o poder local, ou seja, o rei vai controlar a França nesses 300 anos, não é? Literalmente, através de instituições de controle, ou seja, intermediários entre os explorados e os reis, né? E vai ser um golpe no poder provinciano, ou seja, daquela nobreza das províncias, não é? Bom, haviam poucas alternativas de acumulação, no caso francês, obviamente, né? Pela prevalência de uma nobreza parasitária, na maioria das vezes, segundo a definição da própria burguesia. E vão surgindo novas contradições, por exemplo, luxo e etiqueta, né? A França vai se gabar de exportar modelos, né? A ideia do perfume francês, que é o melhor do planeta, enfim. E a ideia do luxo, vide Palácio de Versalhes, vide o Louvre, que, aliás, pode ser visitado virtualmente por todos nós, tá bom? E uma politização urbana e rural, que vai elevar as tensões. Bom, o avanço do capital sobre o campo ele é muito lento. O mercantilismo francês ele vai apresentar uma política industrialista, né? Mas assim fundada em artigos de luxo, né? Que o ideal de social é de ostentação e riqueza dos franceses, sabe? Isso obviamente apresenta limites claros. O clero ele seria uma forma só hegemônica no que se refere na França, no que se refere ao modelo de ensino, a saúde, heranças, né? A ideia do catolicismo oficial, que era herdeiro, que herdava boa parte das fortunas, né? Daqueles nobres que morriam, enfim. É uma fonte de renda segura para esse catolicismo, né? Que seriam os dízimos. Ele divide com o Estado o poder de tributar a sociedade como um todo. E ele tinha liberdade de ação. Quer dizer, o clero representava um segmento profissional que acumulava riquezas naquele período. O avanço dos conflitos entre velhos e os novos interesses, a Guerra dos 7 Anos na América Inglesa, quer dizer, a independência dos Estados Unidos da América, que vai ser uma derrota, e aí tem um dado interessante. Para manter o esforço de guerra dos ingleses contra os franceses, e aí você tem que pensar o Canadá, que você tem a língua inglesa e francesa, então é um processo bem mais complexo que se estuda em História da América. A elite francesa pegava empréstimo com os ingleses. Isso é dialético na relação plurissecular entre França e Inglaterra. Bom, esses empréstimos faziam frente à necessidade da guerra, miséria, enfim. Tá? A crise colonial do final do século XVIII, né? Tanto com a independência dos Estados Unidos da América, quanto com os movimentos, a própria independência do Brasil, entre aspas, né? Que tem de vez o aumento de impostos, estados, e aí se decreta os Estados Gerais, no caso francês, que é uma oposição ao centralismo absolutista, e a presença do elemento burguês se torna muito relevante. Né? O que nós temos é burgueses inseridos em todas as estruturas do Estado, que mesmo não tendo um poder de fato, eles conseguiam influenciar e interferir, porque eram eles que financiavam esse Estado francês,
embora não oferissem da contrapartida, como oferiram em outras partes. O desenvolvimento da imprensa vai viabilizar a divulgação dos ideais burgueses, somando-se a ampliação do nível de volatilização dos franceses, a crise social, enfim, estavam postas as bases elementares da Revolução Francesa. Tá? Isso para a década de 1780, que é uma crise fenomenal. Bom, de uma forma geral, concluindo, não é? As condições sociais concretas na França, no final do século XVIII, sinalizavam de forma definitiva, no caso francês, para um enfrentamento entre primeiro e segundo estado contra o terceiro estado. E aí entra uma discussão que nós já apresentamos aqui, que trata especificamente de como e por que a monarquia francesa, o clero francês, ele foi apoiar, ele passou a apoiar literalmente o terceiro estado, né? Como que se deu aquela votação que vai possibilitar que o terceiro estado ele saia vencedor nos Estados Gerais, ou seja, que não prevaleça aquela situação que já se tinha antes. Tem algumas observações também sobre o mercantilismo que nós queríamos apresentar rapidamente, bem rapidamente mesmo, porque o nosso tempo está se esgotando, tá? Que são algumas observações que vão de encontro àquilo que nós chamamos de características elementares características elementares do mercantilismo, tá? E deixando claro que ele representa fundamentalmente um sistema de transição entre o modo de produção feudal, medieval, e o modo de produção tipicamente capitalista, ou seja, é o momento em que vai acontecer a acumulação primitiva de capitais. Aí eu destaco rapidamente aqui, tá? É o comércio, né? O metalismo, obviamente, que é uma das principais características, ou seja, a acumulação de ouro e prata, que é a base da economia atual, inclusive, que é a reserva que se tem hoje, né? O lastro do valor das moedas estão exatamente no volume de ouro e prata que os países têm armazenados nos seus bancos centrais. É, o, o governo que vai incentivar o desenvolvimento de indústrias, óbvio, isso até os dias de hoje, não é? O estímulo à indústria nacional seria o protecionismo alfandegário que existe até os dias de hoje, o pacto colonial naquele momento, né? Seria aquela questão relacionada ao exclusivismo comercial. Tudo que a metrópole, tudo que a colônia precisar, ela compra da metrópole. E tudo que ela produzir, ela só pode vender para a metrópole. Enfim, isso era um pressuposto, não significa que acontecia de forma geral. A intervenção do Estado na economia, ou seja, beneficiando os burgueses e facultando o crescimento dessa estrutura, tanto produtiva quanto comercial. A existência de uma balança comercial favorável, isso era fundamental, tá? De você exportar mais do que importar. É uma lógica simples, já falamos sobre isso, né? Se você ganha 1.000 por mês, a sua renda é 1.000 por mês, você começar a gastar 1.500, você vai falir, né? Você vai entrar em falência. A ideia de colônias de exploração, né? Ou seja, no nosso caso, o Brasil é a produção de açúcar no primeiro momento, né? A partir da monocultura da cana-de-açúcar e depois ouro, prata e diamante, né? Ouro, esses minérios, tanto em Goiás quanto e principalmente em Minas Gerais. O mercantilismo inglês foi fundamentalmente comercial. O mercantilismo francês era baseado na indústria, mas uma indústria de manufaturas de luxo, isso vai ser um fracasso. A Espanha, né? Um mercantilismo metalista, obviamente, pela quantidade de ouro que vai e prata que vai ter acesso aqui, né, no território. E português vai estar no meio de tudo isso, embora de uma maneira muito singular. Por exemplo, o transporte dos produtos que eram produzidos nas colônias portuguesas eram feitos pelos holandeses, sabe? O sistema de concessão, né? Investimento na monocultura, enfim, plantação para exportação e metalismo, quando descobriram o ouro também. Essas são algumas premissas mais gerais para pensarmos esse mercantilismo, que não é tão simples de ser compreendido assim, mas que é muito importante para pensarmos o conjunto das mudanças que se tem nesse período que vai do século XV ao final do século XVIII, ou seja,
que vai das grandes navegações, como elas vão se estruturando e vão ocorrendo tentando circular a África e chegar ao Oriente, que isso é o objetivo, é a Revolução Francesa. E aí, passando pelas revoluções inglesas, né, o estabelecimento de um novo modelo político é na Inglaterra, tá, onde o rei reina, é um parlamentarismo constitucional, e o parlamento governa. Passando também pelas reformas religiosas, passando pela independência dos Estados Unidos da América, e as guerras franco-inglesas, né, que vão estar na base também, em certa medida, da Revolução Francesa. E de forma que se chega a uma ideia de república na França, já para 1792, uma monarquia constitucional, e posteriormente se chega a uma ideia de república, e depois, em 15 anos, a França sai de monarquia, passa por uma série de proposições e ideia de estruturação política, de governo político, para chegar de novo à ascensão do Napoleão à condição de imperador. Ou seja, sai da monarquia, entra em um processo de purgação, sabe? Em um processo de purgação pelo sangue, um processo de mudança social que tem por base a guilhotina, mais de 16 mil pessoas perdendo a cabeça literalmente por ano, até chegar depois do consulado, enfim, ao retorno à monarquia. Uma monarquia agora com Napoleão enquanto o imperador. E Napoleão é o exemplo máximo da burguesia nesse sentido, de todos os tempos, não é? Devem estar surgindo novos agora atualmente. Particularmente quando você pensa a origem de Napoleão. Napoleão vai vir de uma ilha Córcega, a ilha chamada Córcega, lá no Mediterrâneo, uma ilhazinha pequenininha. E ele era o equivalente para 1789, 1790, o equivalente a um sargento. E vai chegar a general, e vai chegar a imperador. É o que o Érico Hobsbawm diz, né? E ele representa o símbolo máximo da burguesia, né? Que de uma pessoa, de um homem que constrói a si mesmo, não é? Onde o céu é o limite, literalmente. De um sargento a imperador. E o Império Francês, que vai influenciar na história brasileira, por exemplo, quando invade Portugal e obriga a família real a migrar para o Brasil, quando tenta invadir a Rússia, enfim. Então, a relevância do Império francês ela é muito grande e precisa ser entendida de uma maneira mais sistemática. Bom, já chegamos a 32 minutos. Eu paro por aqui. Eu espero que, na medida que formos elaborar o texto final dessa disciplina, esse vídeo possa ser útil a vocês. Um abraço, a gente se vê.